Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre função do segundo grau. Vamos estar vendo alguns conceitos, né, sobre esse assunto de matemática. Então, vamos lá. Definição. A definição vai nos dizer o que é, né, essa função de segundo grau. A função de segundo grau, também chamada de função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, é escrita como f de x igual a x² mais bx mais c. Então, essa é a cara da função do segundo grau. Sendo os coeficientes a, b e c números reais e a diferente de zero. Ou seja, a, b e c têm que ser números reais, só que o a não pode ser zero. Por exemplo, a gente tem aqui alguns exemplos de funções. A função f de x igual a 3x² menos 5x mais 2, uma função. A função f de x igual a 2/3 de x mais x², uma função. F de x igual a 3x² menos 9, também é uma função. A gente vê que essa função b e c, da letra B e C, são um pouco diferentes da letra A. E a gente vai já ver que elas têm um nome. Elas são as famosas funções incompletas. E elas ocorrem em dois casos. O primeiro caso é quando b é igual a zero, ou seja, esse exemplo aqui, f de x igual a 2x² menos 24. Quem é o valor de a? 2. O coeficiente a, o valor dele é 2. O coeficiente b seria o coeficiente que acompanha o x, e a gente não tem aqui, então a gente diz que o b é zero. E quem é o coeficiente C? O coeficiente C é menos 24. No segundo caso, é quando a gente tem que o coeficiente C é igual a zero. Então, a gente vai ter o valor do coeficiente A, vai ter o valor do coeficiente B, mas não vai ter o valor do coeficiente C. Nesse exemplo aqui, f de x igual a 4x². Então, quem é o meu valor de A? 4. Menos 6x, opa, o meu valor de B é menos 6. Mas o meu valor de C não tem. Então, significa dizer que o meu valor de C é zero. E aí, a gente tem as raízes, né, da função do segundo grau. E determinar a raiz de uma função é calcular os valores de x que satisfazem a equação do segundo grau. ax² mais bx mais c igual a zero. Ou seja, eu vou pegar minha função e vou igualar a zero para que eu possa encontrar a raiz da função, que é também dita como zero da função, né? Onde eu vou anular essa função, onde eu vou encontrar os valores, a raiz dessa função. Então, igualada a zero, né? E que podem ser encontrados através do teorema de Bhaskara, que é esse famoso teoremazinho aqui, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. E aí temos aqui uma observação, a equação do segundo grau possui no máximo 2 raízes, é uma equação do segundo grau. Então, o máximo delas são 2 raízes. Discriminante. Pode assumir 3 possibilidades, tá? O discriminante delta. Se o meu delta for maior do que zero, a gente vai ter uma equação que possui 2 raízes reais e diferentes. Se o meu delta for igual a zero, a gente vai ter que possui 2 raízes reais e iguais. Porém, se o meu delta for menor do que zero, ou seja, se o meu delta der um valor negativo, a equação não possui raízes reais. Então, no conjunto dos números reais, não existe raiz. E aí a gente calcula delta, né, por essa formulazinha aqui, b² menos 4 vezes a vezes c. E alguns exemplos aqui, temos a função, que cortou um pouco, mas a função f de x igual a 2x² menos 9x mais 7. A gente vai coletar os dados, né? Quem é o meu coeficiente A? Meu coeficiente A tem valor 2. E o coeficiente B? Menos 9. E o coeficiente C? 7.
Certo. Então, agora eu vou aplicar dentro daquela fórmula que eu vi, que é a fórmula de Bhaskara. Então, menos o valor de B, quem é B? Menos 9, mais ou menos raiz de delta. Como a gente calcula delta? B ao quadrado, né? Menos 9 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é 7. Tudo isso dividido sobre 2 vezes A, que é 2. 2 vezes 2, né? E aí, resolvendo tudo isso daqui, a gente vai ter isso aqui embaixo. X é igual a 9 mais ou menos 5 sobre 4. Então, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter que x pode ser 9 mais 5 dividido por 4, né? X vai ser 9 mais 5 dividido por 4, que vai me dar um valor de 7 sobre 2. E x também vai ser 9 menos 5 dividido por 4, que vai me dar um valor de 1. Pronto, então essas são as duas raízes da minha função, né, do segundo grau. E aí o que é que acontece? Se a gente tem duas raízes e essas raízes são diferentes, significa dizer que delta deu um número positivo. Quando a gente calcula aqui, né? Delta vai dar o quê? Delta vai dar 25. Então, 25 é um número positivo, certo? Vamos lá. E aí a gente tem o gráfico. O gráfico da função quadrática é uma parábola e seu posicionamento no plano cartesiano depende diretamente dos coeficientes A, B e C. Então, a gente tem aqui, ó, a minha parábola vai ser côncava para cima sempre que o meu A for positivo. Se o meu valor de A for positivo, a minha concavidade vai ser voltada para cima. Só que se o meu A for negativo, ó, côncava para baixo sempre que o A for negativo. Se o A for negativo, a concavidade da minha parábola sempre vai ser para baixo. E aí também tem um ponto que a gente pode estar olhando, ó, o coeficiente C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. E temos também que falar um pouquinho sobre o vértice, né, da parábola, que é o valor máximo e o valor mínimo. A coordenada x do vértice V da parábola pode ser calculada da seguinte maneira. X do vértice é menos V sobre 2 vezes A. E a coordenada de y do vértice pode ser calculada através de qualquer uma das igualdades. Ó, y do vértice eu posso calcular substituindo na função o valor do x do vértice que eu encontrei, ó, f de x do v, ou eu posso encontrar usando a fórmula y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes A. E aí, se eu usar essas fórmulas, eu encontro os valores de x do vértice e y do vértice. E aqui tá também, né? Ó, se o meu A for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima e eu vou ter um valor mínimo. Do x do vértice e y do vértice é esse ponto aqui, ó. Valor mínimo. Se o A for positivo. Se o A for negativo, eu vou ter um valor máximo. Então, x do vértice e y do vértice é esse ponto aqui, ó. Eu vou ter um valor de máximo caso o meu A seja negativo. E aí, onde usamos os valores de máximo e mínimo no dia a dia? No nosso cotidiano, também encontramos as aplicações da parábola. E uma curiosidade, o nome parábola vem do grego com o significado lançar ao longe. Com isso, ao lançar do tempo, esse significado foi associado à trajetória de um objeto lançado formando um ângulo. E o ponto máximo, o ponto mínimo, encontramos em determinadas situações, como construções, análises presentes na física, biologia, administração e outros, assim como em relação com prejuízo, crescimento, lucro e etc. Então, em todos esses lugares a gente consegue ver o uso das parábolas. E também, né, da função uso das parábolas
O uso da função de segundo grau, né? Os pontos de máximo e mínimo. A parábola está presente em algumas situações do cotidiano. Quais são elas? A antena parabólica. Isso é uma parábola. A forma de parábola nas pontes, por exemplo. Isso é uma parábola. E aqui tem outros exemplos. A gente pode ver uma parábola. Uma pessoa jogando bola, quando ela lança, forma uma parábola. Forma uma parábola. A Torre Eiffel forma uma parábola. Essa taça aqui, se a gente for ver, forma uma parábola, tem concavidade voltada para cima, forma uma parábola, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. E é isso. Muito obrigada pela atenção.